Cruzeiro de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O Anderson Moreira admitindo já mudanças e prepara a reação. Tá na hora. Vamos chamar a informação de Cruzeiro e Brasil de Pelotas, Samuel Venâncio e Emerson Pansieri. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. 6:12 confirmando. Cruzeiro já em Pelotas, o time que fechou a preparação pela manhã no CT Parque Gigante, o centro de treinamento do Internacional, e foi de ônibus, uma viagem tranquila. Cruzeiro já no hotel, na cidade de Pelotas, concentrado para este compromisso de amanhã. A bola rolando às 9:30 da noite. Estádio Bento Freitas. É o Cruzeiro diante deste Brasil de Pelotas. O Brasil que ainda não venceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Emerson Pansieri traz todos os detalhes deste adversário do Cruzeiro. E o Cruzeiro foi ontem, passou a noite em Porto Alegre e treinou, como eu disse, no CT do Internacional, e agora já em Pelotas, no Hotel Jax Tower. É a concentração do Cruzeiro na cidade até amanhã. O Anderson Moreira, ele comandou um trabalho neste CT do Internacional, e a informação que a Itatiaia antecipou, você destacou há pouco em manchete, Emanuel, o Anderson vai fazer algumas alterações na equipe e pode mudar bem o Cruzeiro para começar. Claro que ele só vai confirmar a equipe amanhã, 1 hora antes da bola rolar, 8:30, sai a escalação no vestiário do estádio Bento Freitas, mas a Itatiaia pode antecipar o seguinte: o jovem Matheus Pereira, 19 anos, que fez a estreia no clássico contra o América, entrou no segundo tempo, no intervalo, ele substituiu o Giovani. Ele vai começar este jogo contra o Brasil. O Matheus Pereira, na entrevista coletiva, foi muito elogiado pelo técnico Anderson Moreira, foi elogiado até pelo Lisca, o técnico do América, e o Lisca falou dos garotos que mudaram o Cruzeiro no segundo tempo: o Matheus Pereira, o Jadson e o Maurício. E os três têm chance de começar. O Matheus Pereira é fato, Jadson também é fato, volta ao meio campo, saindo o Ariel. E tem uma dúvida: Henrique ou Machado? Não sei se dá mais uma chance pro Henrique ou se ele começa com uma nova dupla de volantes. A dupla Henrique e Ariel, isso aí não vai acontecer, pelo menos nesse jogo contra o Brasil de Pelotas. E se o Maurício atuar, 6:15 marcando o sinal eletrônico da Itatiaia, ele pode atuar centralizado, que é mais a posição do Maurício. Até pode jogar caindo mais pela direita, vinha jogando com o Anderson Moreira caindo também pela esquerda, mas o Maurício mais centralizado se sente à vontade. Então tem uma dúvida ali, ele ou Regis. Diante disso, o que pode ser o Cruzeiro para encarar a equipe do Brasil de Pelotas? Fábio, Cáceres, Kaká, Léo e Matheus Pereira, Henrique ou Machado, Jadson, Ayrton, Maurício ou Regis, Arthur Kaique e Marcelo Moreno. Se não pintar uma outra surpresa aí no time do técnico Anderson Moreira, mas já será um time diferente. Ou não? Léo Figueiredo, boa noite. Boa noite, Samuel. Já será um time diferente. O Cruzeiro é um time que precisa urgentemente de velocidade. Se a gente pegar o jogo contra o América, a gente pode falar sem pestanejar que o Ayrton foi, já chegando outro dia, o jogador mais perigoso do time do Cruzeiro. Por quê? Por causa da velocidade. Então, que bom que o Anderson viu que não dá para jogar Regis e Maurício, que é um ou outro, que tem que disputar a posição. O Maurício tem que jogar mais centralizado. Ele é muito jovem, ele aguenta correr mais que o Regis, aguenta, mas não é característica do Maurício ficar correndo atrás do lateral, dando pique na linha de fundo. Ele joga com a bola nos pés, ele não joga correndo. É a mesma característica do Regis. A mudança no meio-campo, essa é mais clara do que nunca. Que o Jadson deveria já ter sido titular no final de semana e que o Jadson tem de ser titular, e digo mais, iria com Felipe Machado no meio do campo.
mais vitalidade, mais juventude, mais correria, ao lado do Jadson ali para marcar. Sem contar que ainda ganha os chutes do Machado. Um dia vai acertar, porque ele tenta muito de longe. Então, as mudanças, elas são para deixar o time mais leve, mais rápido e tão importante quanto a da lateral esquerda. O Cruzeiro ficou buscando lateral esquerdo o ano inteiro. Tinha uns 15 aí para posição. O Matheus Pereira entrou em 45 minutos e ainda é cedo. Não dá para falar que, ele tá vendo, descobriu um ótimo lateral. Não, mas o cartão de visitas nos 45 minutos dele foram muito bons. Um arroz com feijão bem temperado, que no Cruzeiro nesse momento serve demais da conta, Samuel. Pois é, e o Matheus Pereira, olha só como são as coisas. Ele teve no início do ano treinando entre os profissionais, e aí o Cruzeiro tinha contratado o João Lucas, tinha também o Rafael Santos, o Matheus Pereira tinha acabado de disputar a Copa São Paulo, então treinou um tempo. Eu me recordo até do Adilson Batista, naquelas conversas com a imprensa, elogiando o Matheus Pereira, que estava fazendo bons treinamentos, só que tinham outros à frente, e aí ele acabou voltando para o Sub-20. Veio a paralisação por causa da pandemia. O Matheus Pereira ficou esse tempo treinando à parte, e quando foi voltar agora o time Sub-20, veio uma proposta de Portugal, do Estoril de Portugal. O Matheus tem contrato com o Cruzeiro até a metade do ano que vem. O staff do atleta até espera para ver qual será a postura do Cruzeiro de aproveitar o garoto ou de não aproveitar. Agora está caminhando para aproveitar e para ter uma sequência. Isso pode facilitar uma renovação, porque ele tem contrato até a metade de 2021, mas esteve perto de deixar o Cruzeiro há algum tempo. O Cruzeiro contornou a situação, passou a treinar com um profissional e agora vai receber esta oportunidade, então, diante do Brasil de Pelotas. E este Brasil de Pelotas, Emerson Pansieri, técnico pressionado, não vence. Como é que vem o Brasil para encarar o Cruzeiro? Boa noite, Pansieri. Boa noite, Samuel. Boa noite, Emanuel. Léo aqui nos acompanha na turma do bate-bola. É uma pressão que vive o Emerson Maria. O time ainda não venceu dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. São 3 empates, 2 derrotas. E a equipe precisa dar uma resposta ao torcedor, que vem cobrando, quer mudança no clube, e por isso vai ser um jogo daqueles. Nada fácil para o Cruzeiro. Um detalhe é que o Alex Wan pode fazer a estreia aí na lateral esquerda do time do Brasil de Pelotas, jogador que não acertou a permanência no Cuiabá e deve ser novidade, cara nova nessa equipe, 17º colocado do Brasil com 3 pontos marcados. Provável formação então, com Rafael Martins, Rodrigo Ferreira, Leandro Camilo, Lázaro e o Alex Wan. Souza, Bruno Matias e o GG que despontou no Botafogo, me recordo, todo mundo falava dele e agora é jogador do Brasil de Pelotas. Matheus Oliveira, Danilo Gomes e Luiz Henrique. O time acabou a preparação há pouco no estádio Bento Freitas, não fez atividade no CT do clube. Samuel. Pois é, então vamos aguardar esta partida, 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que faz esse jogo, depois retorna e serão 2 partidas no Mineirão contra a CRB e contra a equipe do Vitória. Léo Figueiredo, Cruzeiro está no mercado, está de olho aí em reforços, consulta daqui, consulta dali, tenta buscar opção para o técnico Anderson Moreira para deixar o elenco mais encorpado. Sobre o William Potker, atacante do Internacional, uma informação até que foi antecipada ontem pelo Yahoo e pela 98, o William Potker, a situação é a seguinte: o Potker recebe mais de 2 vezes o teto salarial do Cruzeiro. O Cruzeiro nesse momento... Repete. Mais de 2 vezes o teto. O teto no Cruzeiro é 150. Exato. Mais de 2 vezes? Mais de 2. Por isso que eles brincam chamando ele de Harry Potker, né? Porque é mago, né? Pra ganhar isso, acho bom jogador, mas que salário, hein? Salário pesado. Só na carteira, 220. Nossa senhora. Então, essa situação do William Potker é a seguinte: eu até fiz um contato há pouco com o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Internacional, e ele me falou: Samuel, o Cruzeiro fez uma consulta,
mas não tem nada avançado. O jogador ele está se recuperando de uma lesão muscular, deve ficar mais 2 semanas, pelo menos, afastado. E ele disse, o Inter não tem pressa. Se uma proposta chegar e for interessante, a negociação pode evoluir, mas até agora nada. Eu consultei também uma outra fonte que chegou e pode participar desta negociação, e a informação foi a mesma, ligada ao William Potker, de que o Potker, ele não vem sendo muito aproveitado pelo Tchatcho Kudê, o Eduardo Kudê, o técnico do Inter, e aí pode pintar uma negociação. Mas para ser do jeito que o Cruzeiro precisa, o caminho vai ter que ser muito bem traçado para ele receber 150 mil. O Inter pagaria a diferença? Ele abriria mão? Então, é uma negociação que pode acontecer, mas hoje tem um caminho importante para ser trilhado até que isso aconteça. Repito, esse salário alto que o Potker recebe é um jogador que interessa em muito. É um pedido até do técnico Anderson Moreira. Vamos ver se nos próximos dias as partes ajustam a conversa para que o William Potker ele possa ser anunciado pelo Cruzeiro. Eu sigo acompanhando esta situação. E para a gente fechar aqui na turma do bate-bola, Emanuel e amigos da Itatiaia, hoje o Paulo César Pedrosa, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele enviou um vídeo aos conselheiros e ele fez uma crítica ao Conselho Gestor. Naquela situação ainda dos 6 pontos da FIFA, ele dizendo que a diretoria atual herdou esta punição, que não é responsabilidade da atual gestão, e o Conselho Gestor, através de uma nota, ele rebateu esta declaração do Paulo César Pedrosa, presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. A matéria completa está no site itatiaia.com.br, mas o Conselho Gestor diz que tentou de todas as formas, desde a oficialização das chapas para a eleição do dia 22 de maio, que eles colocaram à disposição dos candidatos toda a situação financeira do Cruzeiro e que acabaram não conseguindo naquele momento, mas que fizeram tudo da melhor forma possível para ajudar o Cruzeiro a sair daquela situação. Eles que assumiram em dezembro do ano passado com muita dificuldade e levaram o Cruzeiro até a eleição do Sérgio Santos Rodrigues. Então, quem quiser acompanhar, anota na íntegra também esta mensagem do Paulo César Pedrosa, presidente do Conselho Deliberativo, tudo no site itatiaia.com.br. Emanuel. O Cruzeiro, Samuel Venâncio, mais do que reforços, o Cruzeiro precisa de um time. É preciso definir uma formação do Cruzeiro e insistir com ela. Essas mexidas, a situação que veio com a pandemia e foi autorizada a mudança 5 vezes no time, 5 substituições, ela está confundindo os técnicos, isso nunca existiu. Parece que o treinador fica com a obrigação de mexer no time. E as mexidas no Cruzeiro não têm sido muito boas. O Cruzeiro tem muitos e muitos jogadores, até melhores do que muitos que estão sendo citados aí como possíveis reforços. Mas o time tem que repensar algumas situações. Alguns jogadores até mais antigos do Cruzeiro que resolveram ficar, parece que não podem sair do time porque prestaram solidariedade ao Cruzeiro no momento difícil. O time não está bom e parece que o Anderson Moreira está admitindo isso e já vai mudar para o jogo de amanhã. Calçados